cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olá, olha só, estamos trazendo para você um recadinho super especial. O edital do nosso Concurso Nacional de Poesias Conversa Literária. Essa antologia terá como tema Reflorescer Poético, um novo jeito de enxergar o mundo. Você pode conferir nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, no canal do YouTube, no podcast, isso mesmo, Conversa Literária. Procura lá, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. No Instagram, você vai encontrar o link que vai dar acesso aí ao regulamento e às informações sobre a nossa antologia. Reginaldo Nascimento, _poeta, Kelma Cardoso, Luiz Kelma. Sim, a gente conta com a participação de vocês. O edital já está disponível e as inscrições serão do dia 1º ao dia 20 de setembro. Passa lá, curte, compartilha, para que a gente possa aí enxergar o mundo com poesia. Cultura, diversão, arte. Conversa Literária, Reginaldo Nascimento. Olha só, bem-vindo mais uma vez à nossa Conversa Literária. Já estamos aqui para mais uma conversa. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência aqui na nossa Conversa Literária. Hoje tem um tema muito interessante, né, sobre a atualidade. A gente vai trazer um pouco lá do passado, mas vamos fazer um link mais uma vez com os contextos históricos atuais. E para iniciar a nossa conversa, eu vou puxar aqui uma imagem, né, porque nosso convidado já está conosco aqui no nosso programa, né, está virtualmente participando. Mas antes disso, eu vou trazer uma imagem para que a gente possa iniciar a nossa conversa propriamente dita. Deixa eu ver aqui, compartilhar com você. Pronto! Olha só, Conversa Literária de hoje tem um tema Padaria Espiritual, contexto histórico e relevância na literatura. Isso mesmo. E vamos agora chamar, né, convidar aqui nosso amigo, professor, talentoso, né? E vamos convidar agora o nosso amigo professor Gleudson Passos. Olá, professor. E aí, Reginaldo, tudo bem? Tudo bom, professor? Boa noite mais uma vez, né? Boa Obrigado noite. por estar conosco nesse projeto, né? Durante esse período de pandemia, a gente trouxe essa programação, compartilhando experiência, compartilhando aí conhecimento. Então, só temos a agradecer por aceitar, né? E topar o nosso convite. Eu que agradeço aí o convite e a confiança. Ótimo. Eu vou pegar uma imagem aqui, professor, que nós já temos aqui salvo. Olha só. Quem é esse rapaz aqui, professor? Fui eu dando um de Ramos Cotoco. Olha aí. Professor, nós temos algumas imagens aqui para apresentar durante a nossa conversa. Sempre Cuidado a gente faz... com as imagens. Não vai me comprometer. É brincadeira, tô brincando. Pronto. Então, a gente tem sempre uma surpresinha para trazer para os nossos convidados, né? Apresentando aqui algumas imagens. Lembrando que essas imagens são públicas. Uma né? pessoa aí, lá eles veem. Pronto. Daqui a pouquinho a gente traz mais imagens, né? Mas aí, tem uma perguntinha básica para a gente, que é conhecer o nosso convidado. Então, a primeira pergunta é: quem é o nosso convidado de hoje? Então, fique com a palavra para que você possa apresentar para a gente. À vontade. Quem sou eu? Sou filho de trabalhadores. Meu pai era veterinário, a minha mãe era enfermeira. Eu nasci em Fortaleza, 1975. Morei boa parte da minha vida no subúrbio. E estudei, fiz concurso para professor. Sou professor do curso de História da UES já há 17 anos. Sou professor do mestrado em História, Cultura e Espacialidade da UES. Sou pai de três filhos amáveis, 2 moças e um rapazinho, né? E sou um professor antifascista. Me defino assim. Hoje a minha trincheira é contra o obscurantismo. Esse sou eu.
Perfeito, professor. Deixa eu lhe perguntar aqui mais uma coisa. Primeiro, a gente tem aqui também as saudações, né? Todos aí que compõem a nossa querida UES, eu que fui seu aluno, ainda estou nessa militância, né, literária, militância também Isso. acadêmica, e a gente teve uma surpresa, né, enorme quando estava cursando aí o curso pela FDR, e que sobre a literatura cearense, o senhor esteve lá também, né, participando e colaborando com seus conhecimentos. Então, um forte abraço a todos que estão acompanhando, e daqui a pouquinho a gente coloca os comentários, já tem amigos nossos, né, da academia que já está aqui compartilhando conosco. Mas, professor, antes da gente começar aí a temática propriamente dita, né, e isso já começou a se apresentar, e sobre esse professor Gleudson Passos, né, sobre o seu período, né, também como escritor, sua participação como escritor. Fale um pouco sobre sua primeira experiência, né, como um escritor, né, que aí daqui a pouco a gente faz o link, porque eu vou justificar isso mais tarde, né, para a gente puxar um pouco para a nossa conversa de hoje. Reginaldo, a minha primeira experiência literária foi porque a minha mãe não me deixava sair de casa. Menino do subúrbio, né? E, assim, naquela época, nem no final dos anos 80, mas no meado dos anos 80, existia muito... O subúrbio não era como hoje, Fortaleza naquele período. Tinha muita epidemia, rapaz. Ainda peguei esse período aí de difteria, menino morrendo de sarampo, essas coisas. Minha mãe trabalhava em um hospital. Então, ela não deixava eu sair no meio da rua com medo de eu pegar alguma doença. Tinha muito problema também, né, de ordem sanitária nos bairros da periferia. E também tem aquela coisa da violência urbana. Isso aí já foi mais no período da adolescência, mas eu já saía, já dava minhas fugidas por aí, né, no mundo do metal, do underground, a gente chamava de necro-underground. Tive banda, fanzine. Então, assim, foi através das bandas de metal extremo, metal pesado, que eu tive acesso a alguns autores, como Charles Baudelaire, por exemplo, né? Que era inspiração. E depois comecei a ouvir outras coisas, né? Tipo The Doors, e eu ouvi falar muito dos poetas simbolistas. Através dos poetas simbolistas, eu com 13, 14 anos de idade, comecei a ler, né? Poesia simbolista, é claro, as traduções, Paul Verlaine, Gerard Nerval, próprio Charles Baudelaire, Efraim Michael. Os franceses, eu sempre tive um apreço tamanho por eles. E já com 15, 16 anos de idade, eu participei de alguns grupos de bairro, que tinha ali no João 23, Henrique Jorge, do SED, Clube de Estudos Dialéticos. Aí eu participei de vários grupos, daqueles rapazes de periferia que gostam de rock e gostam de ler, né? Que não gostava dos baile funk. Esse sou eu. E aí a gente lia muito de tudo. Imagine você, cara, eu com 16 anos de idade li Schopenhauer, As Dores do Mundo, li Mundo como Vontade de Representação, O Anticristo, Et Homo, do Nietzsche. Aí imagina aí, pessoal do movimento anarquista, pessoal do espiritismo, pessoal da teologia da libertação, todo mundo se reunia nesse SED, Clube de Estudo Dialético, que ficava na Associação dos Moradores do Bairro João 23. Aí foi onde eu comecei a ter contato com a literatura. Depois participei de núcleo anarquista, fundei do NEAL, Núcleo de Estudos e Ações Libertárias. Tinha mais estudo do que ação libertária. E depois me integrei à Academia da Incerteza, né? Já aos 21 anos de idade. Eu já estava na universidade eu já lancei um livro, meu primeiro livro, Fraias Amargados, Sonetos de Amor e Melancolia. E de lá para cá, sim, através da Academia da Incerteza, né, que é um grupo literário e filosófico, existe desde 1991, a gente publicou antologias e várias coisas. Eu posso pegar aqui rapidinho, esqueci de pegar, os livros estão bem aqui, pertinho, no instante. E aí, aproveitando, né, agradeço aí a sua presença que está na nossa conversa literária, você que está pela primeira vez, né, seja bem-vindo, você que é cadeira cativa conosco, que estamos no podcast, no YouTube, olha aí.
É o primeiro livro. É o Fraias Amargados, Soneto de Amor e Melancolia. Esse aqui eu publiquei com 21 anos de idade, numa venda antecipada, com os amigos da faculdade. Agradeço a todos eles. Publiquei Sonetos de Amor e Melancolia, e da Academia da Incerteza existem vários materiais, né? O Fadas, do professor Reinaldo Oriá, né? Tem a antologia simbolista Relicários, eu integro essa antologia simbolista aqui, em homenagem ao centenário do poeta da padaria espiritual, Livre Reto, e a nossa antologia, né, que é a Melancolia, antologia da Academia da Incerteza, né? Rapidamente aqui, nosso brasão e manifesto. Acho que é isso. E tem aí um livro de contos, tem uma novela e tem um livro, duas peças e um livro de poesia para ser lançado, mas por enquanto estão só nos arquivos, estão só digitalizados, não tem como a gente publicar. Olha, rapaz. Ô, pessoal, tem um brasão que o senhor mostrou aí, né? Que é muito pertinente. Eu achei muito parecido com esse aqui, ó. Mas esse aqui é outro. Esses aí são os brasões da minha família. Pois é. Esse daqui, professor, faz parte aí do seu cenário, não faz? Faz, estão bem aqui atrás. Tá vendo? Olha aí. Pronto. Então, você que está assistindo... Esses meus brasões aí é porque sou professor de história medieval, aí são meus delírios medievo, né? Mas eu não sou um descendente direto da nobreza europeia, portuguesa, não tem nada a ver, não. Aqui... É só um monte com facas também, né, professor? O sangue que corre aqui é G, Tremembé, Aruá, Quixelô, Xocó. Oh, coisa boa. Né? Das nossas nações originárias. Churrasco, né, filho? Eu tentei não comer carne, eu acho que é uma crueldade com os animais, mas infelizmente eu não consigo, gente. Eu desmaio. Já tentei 2 vezes, eu passo mal e desmaio. Não consigo. E esse ponto de cultura aqui, professor? Isso é lá na Serra do Evaristo. Na Serra do Evaristo. Inclusive, entre no site da comunidade da Serra do Evaristo, Baturité, que eles estão com inscrições de um curso sobre a experiência quilombola e tudo, tá, Reginaldo? Para você, para o seu público aí. Isso aí são os trabalhos de campo, né, que a gente realiza. Eu, como professor de história, tenho um projeto História em Campo e a gente, antes da pandemia, fazia várias incursões aqui pelo centro de Fortaleza, por municípios. Você chegou a fazer alguma atividade de campo com a gente? Sim, fizemos. Isso, essas aí, exatamente. Participei bastante aí com o senhor. Tem algumas imagens que a gente está compartilhando, né? E já aproveitando essa deixa aí das aulas de campo, né? Que traz muita lembrança, o senhor sempre muito atencioso, apresentando aí tudo para a gente, né? E aí eu trouxe uma imagem também para compartilhar, que é justamente essa, que essa foto foi registrada na aula de campo, né? Onde a gente parou lá na Praça do Ferreira, e aí eu postei, né, Praça do Ferreira, espaço de encontro e desencontro, né, de inúmeras histórias e histórias, ajuntamentos e segregações, enfim, Praça do Ferreira, que resiste à fúria do tempo, Reginaldo Nascimento. Essa imagem, professor, eu trouxe para a gente fazer um link com as aulas de campo do senhor, muito bem conduzidas, muito bem exploradas, e a gente sempre sente aquela vontade. Até outra vez que eu estava levando a turma, que eu já tinha concluído, eu disse, professor, qualquer dia desse eu vou acompanhar as suas aulas de campo, né? Isso. Porque a gente faz esse link da Praça do Ferreira, como está aí na imagem, para a gente trazer já para o nosso tema de hoje, né? Padaria espiritual, e aí já deixo a palavra para o senhor começar a explanação sobre esses amigos que estão acompanhando hoje. Já tem bastante aqui, tem um Raoni Maciel, que já está conosco aqui. Opa, meu amigo! Raoni lá da UES, camarada. Nosso grande amigo, aí tem mais gente aqui compartilhando conosco. Deixa eu ver aqui, Raoni, estou aqui na audiência do evento. Opa, obrigado, meu amigo. Aí tem outro aqui também, o professor José Cavalcante, né? Boa noite, saudações ao programa. Leilane Cardoso, boa noite. Kelma, parabéns, professor Gleidson, por sua trajetória e empolgação nos estudos. Kelma teve o prazer de conhecer o senhor, né? Ela é minha esposa, e quando a gente esteve
no momento que eu estava aí defendendo, digamos assim, né? Apresentando a minha monografia aí, fazendo aquela apresentação para que os senhores pudessem aprovar. Temos também a Adriana Moreira. É sempre ouvir a fala do professor Gleudson, né? Obrigado, Adriana. E deixa eu ver o que mais. Raoni, já quero manifestar os parabéns à participação do professor Gleudson no curso sobre literatura cearense, além de, claro, do excelente trabalho frente ao curso de História da UES. É verdade. Obrigado. E sem contar dos grandes eventos que o senhor promove, né? Promoveu tanto aí sobre práticas urbanas e tantos outros que o senhor promoveu aí na UES e com certeza irá promover. O grupo Práticas Urbanas promovia, eu era mais um integrante. Pronto. Professor, fique à vontade para o senhor fazer já sua primeira fala sobre a padaria espiritual, o que o senhor preparou para a gente. Daqui a pouco a gente faz as intervenções a respeito do assunto. Tudo bem, eu vou fazer assim um pequeno preâmbulo, né? A apresentação geral e tudo. A padaria espiritual é um grupo, vou pegar a definição do professor Sanz de Azevedo, é um grupo cultural, porque não era só um grupo de literatos, existia músicos, existia pintores ali, na padaria espiritual, e você vê várias tendências na padaria espiritual, no grupo. Você tem parnasianos, você tem realistas, você tem naturalistas, aí o Rodolfo Teófilo, por exemplo. Do realismo temos Adolfo Caminha, temos do parnasianismo do Antônio Salles, simbolistas, Livio Barreto, Cabral de Alencar, Lopes Filho. Temos também o jornal O Pão, que circulou em 1892, teve uma pausa e depois retoma em 1894 até 1896, né? O grupo, como você bem lembrou aqui, enfim, na informação do seu programa, você colocou, ele fundou em 30 de maio de 1892, no Café Japa, ficava ali na Praça do Ferreira. Mais ou menos, se você estiver ali em frente à Praça Se você estiver na Praça do Ferreira e estiver olhando para a Caixa Econômica Federal, ele ficaria, o Café Java, naquela esquina que é da Major Facundo. O Major Facundo saindo com a Rua do Rosário, bem ali, naquela esquina da Praça do Ferreira, né? Café Java era do Mané Coco, assim como era apelidado carinhosamente. Era um dos 4 cafés que ficavam na Praça do Ferreira, ali no final do século XIX, começo do XX. Você fala do contexto histórico, como é a chamada aqui do programa hoje, o contexto histórico que a padaria espiritual surgiu é o contexto histórico do comecinho da República, do regime republicano aqui no Brasil. E aqui no Ceará, ela surge logo após a queda do último deodorista do Brasil, né? O general Clarindo de Queiroz caiu através de uma luta armada. Ele lá no Palácio da Luz, onde hoje é a Academia Cearense de Letras, ele era como era chamado à época, presidente do estado do Ceará, e ele não saiu do poder quando Deodoro da Fonseca caiu, caiu logo após a tomada de Floriano Peixoto, que era o vice de Deodoro. E o general Clarindo de Queiroz, ele ficou até abril, né? Deodoro caiu, se eu não me engano, foi em novembro de 1891, e até abril, o general Clarindo de Queiroz, o último aliado de Deodoro da Fonseca no Brasil, ainda permanecia no poder. A padaria espiritual, então, ela viveu essa tensão do regime republicano, que no final do Império, você tem aí os intelectuais que haviam participado do movimento abolicionista, anunciando a ideia de uma sociedade onde a leitura, o estudo, o ensino, a cultura, as letras, as artes, elas pudessem orientar a construção do novo regime, do novo Brasil, que surgia com a República. Logo após a República, a proclamação a abolição dos escravos. Mas o que ocorreu foi o Pacto Oligárquico, né? Logo ali em 1894. Aqui no Ceará você já tem a família Pompeu Accioli assumindo esse papel desde a queda do general Clarindo de Queiroz, desde 1892. Então, a padaria espiritual, ela surge no meio dessa ebulição, dessa efervescência política, dessas tensões políticas, e, através da literatura, ela manifesta
ela agrega várias matrizes estéticas que já tinham ressonância nos centros europeus, né? França principalmente, Inglaterra também, em Londres e Paris, mas também que vai ressonar na antiga corte, né? Depois capital federal, que era o Rio de Janeiro, né? Então, seria aqui, nesse momento, no centro de Fortaleza, deixar bem claro que quando a gente vê aquelas imagens de Fortaleza do século XIX, no Passeio Público, Praça do Ferreira, aquilo não é Fortaleza toda, ali é só uma área do centro de Fortaleza, e basicamente 16% da população cearense de Fortaleza vivia ali, usufruía desse mundo elegante, moderno, charmoso, burguês, né? No século XIX, final do XIX, começo do XX. Mas 86% da população morava na periferia, nos arrabaldes, né? Jacarecanga, Goiteiro, que hoje é Aldeiota, pequena aldeia, no Benfica e nas áreas mais distantes, né? De Fortaleza. Então, a padaria espiritual, o contexto seria mais ou menos esse. E ela certamente sacudiu a cidade, porque os grupos que existiam aqui, de referência literária, filosófica, como fora o Clube Literário na década de 1880, como foi a Academia Francesa em 1873 a 1875, como foi também o Centro Literário, que conviveu com a Padaria Espiritual, né, de 1884 a 1904. O Centro Literário vai um pouquinho mais além do que a Padaria. A Padaria acaba em 1898. E a própria Academia Cearense, que depois vira Academia Cearense de Letras, em 1922. Então, nós temos, portanto, aí um grupo literário que traz uma proposta fora daquela referência mais acadêmica, retórica, burguesa, e é mais pilhérico, tem mais uns ares de humor, né, que foge um pouco desse padrão acadêmico que tinha no período. E, assim, convido aos seus ouvintes, espectadores, ou Reginaldo, no seu programa, que possa visitar o jornal Pão da Padaria Espiritual, que tem PDF, né? Se você colocar no Google, o Pão, Padaria Espiritual, jornal PDF. Aí você procura bonitinho, direitinho lá, que vai aparecer os números do Pão. Se eu não me engano, tem também no site da Hemeroteca Nacional. Tá? É um convite que vale a pena a gente conferir esse material que está digitalizado, para saber o que eles escreveram, por onde eles trilharam a sua narrativa, né, a respeito do Ceará, mas também do Brasil. É isso. Opa, professor, excelente. Deixa eu lhe falar aqui uma coisa. Tem alguns amigos que já estão participando, compartilhando, né? Por exemplo, o professor aqui, Gilney Neves, está aqui conosco. Boa noite, tema sensacional. Foi um aluno né, lá da UES também, que é o professor Roberto Gadelha. Roberto Gadelha, que está conosco, compartilhando aqui conhecimento, já está ligadinho com a gente. Professor, e foi interessante o senhor fazer esse link, né, do contexto histórico, como a proposta foi essa, né, a respeito de como era Fortaleza, de como era a situação de, entre aspas, aquela industrialização, aquela Fortaleza moderna, né, onde o senhor muito bem mencionou as fotografias como Fortaleza moderna, havia tudo bem o filminho, todo marcado como fosse um filme, todo muito próximo à realidade da França, da Europa, aquela história toda. Mas o senhor soltou algo muito importante que o senhor sempre colocou para a gente na UES, que é a respeito da periferia. Então, tudo que é a região periférica não participava em 100% do que estava posto nos grandes centros urbanos, né? Então, acredito que esses poetas, esses artistas, né, com certeza, muitos deles também eram da periferia. Então, apresentavam muitas vezes, através desses centros urbanos, através desses processos que estavam, digamos assim, apresentando para o Brasil, mostrar outra face da Fortaleza, mostrar outra face, né, que não fosse somente aqueles que estavam sendo inseridos, né, pelos grandes mentores, né, da Fortaleza moderna, de tudo isso que a gente já tem discutido. E aí eu queria saber do senhor, né, como esse processo, né, que o Pão, né, o jornal Pão, ele conseguiu também
apresentar esse outro lado através das suas letras, através dessa faceta, utilizando ainda um pouco de, digamos assim, de humor, né, para apresentar não somente aos fortalezenses, mas aqueles que estavam fora dessa região para conhecer um pouco mais. Será que Jornal Pão, como o senhor muito bem colocou, né, que a gente vai daqui a pouco compartilhar o link, para que as pessoas conheçam um pouco mais do que era escrito. Então, comente também sobre essa questão da importância do Jornal Pão, o senhor falou agora pouco recente, mas apresentasse um pouco mais de dados sobre essa relevância do pão para mostrar a Fortaleza não tão bela como era. Certo. Assim, essa imagem mais variada, mais diversificada, mais pontual da cidade de Fortaleza, o outro lado que não aparecia, ela é importante para que pudesse rebater uma ideia, vou chamar assim, uma ideia hegemônica, uma ideia de que se falava muito em torno de uma Fortaleza aformoseada, moderna, né? O Tião Ponte usou o termo Fortaleza Belle Époque, né? Por exemplo. Então, assim, essa sociedade, ela praticamente predominava em termos de narrativa, né? Os livros de memória que falam sobre aquele período só falam dessa Fortaleza, né? Que só atingiu basicamente 16% da população. Eu estou pegando o dado 16%, que são os dados dos arrolamentos da cidade de Fortaleza. É uma documentação histórica que tem no Arquivo Público do Ceará, né? Então, quem quiser depois conferir esses dados, pode ir por lá. Então, assim, por que o Jornal Pão é interessante? Por que o Jornal Pão ele foi importante? Ainda que naquele tempo nós tenhamos isso muito claro, apenas uma pequena parcela da população tinha acesso à leitura. Eu digo acesso porque pouca gente sabia ler, e mesmo assim pouca gente sabia ler bem, e menos ainda pessoas tinham acesso ao texto, ao livro, ao jornal, porque era muito caro. Eu fiz essa conversão de valores. O jornal da época, para vocês terem uma ideia, ele era equivalente ao preço de 5 chapéus de palha, né? Que à época também era um custo caro, que daria para comprar uma saca de 5 quilos de arroz, equivalente, mais ou menos isso. Era relativamente caro o jornal na época. O livro mais caro ainda. Ainda que esse jornal, o Jornal Pão, ele não fosse acessível a todos, mas o fato daquele jornal já está anunciando, já está mostrando, já está apresentando uma outra cidade, já é algo que a gente poderia dizer que quebra, né, em termos de imagem, em termos de narrativa, com a predominância de uma ideia de que Fortaleza era toda uma Fortaleza afrancesada. Entendeu? Então, isso é importante. É claro que isso não aparece assim tão explícito. Você tem que ler nas entrelinhas e, se possível, conferir, checar, confrontar com outros documentos históricos. E aí eu sugiro dar uma lida, né, no Fortaleza Descalça, do Otacílio de Azevedo, poeta, escritor, que é o pai de São José de Azevedo, por exemplo, que é no seu livro Fortaleza Descalça, livro de memória, ele aponta isso muito claro. Ele ajuda mais ainda, complementando a narrativa do Pão sobre essa outra cidade que existia, mas que não se falava sobre ela, né? Do mesmo modo, com o texto de memória do Otacílio de Azevedo, Fortaleza Descalça, somado também com a leitura de outro livro de memória, né, que Poeiras do Tempo, do Herman Lima, tá? Que é contemporâneo do Otacílio de Azevedo. E também somado com outro livro, Cantares Boêmio, do Ramos Cotoco. Então, com esses textos, com esses autores, dá para a gente ter uma ideia do que era essa cidade de Fortaleza, que não era anunciada nos gabinetes das elites, nos salões das elites de Fortaleza, né, que reproduzia o modo europeu. Tá? Então, a relevância do pão é nesse sentido. Tá?
E o pão, é claro, o que eu apreciei no pão, na minha dissertação, nas minhas pesquisas, no mestrado, depois uma parte no doutorado, né, que eu orientei trabalhos de outros colegas, e outros pesquisadores também fizeram seus mestrados, doutorado, cada um apreciou um detalhe específico do pão. O jornal Pão, ele é um caleidoscópio de possibilidades de pesquisa. Então, tanto cada pesquisador, cada pesquisadora que aprecia o pão, revela um elemento a mais. É por isso que a gente convida o leitor, o estudante de história, o estudante do curso de letras que esteja nos assistindo agora, da sociologia também, da antropologia, que cada um visite, independente se você não for pesquisador, não for da academia, não estiver fazendo faculdade, que leia o pão para procurar entender que cidade é essa, que sociedade de Fortaleza é essa que estamos falando, né? E que pouca gente conhece, né? Todo mundo acha que Fortaleza, no final do século XIX, começo do século XX, era uma sociedade europeia, né? Todo mundo elegante, bonitinho. Não, aquilo ali é uma pequena parcela. Chega nem a metade da população. Inclusive, eu lembro, professor, também quando o senhor citava, e inclusive o professor Alisson, né, que também ministrou algumas aulas aí, que abordavam essa temática, e aí se levantava uma questão, como essas imagens, né, todo mundo elegante, todo mundo bem vestido, se o nosso Ceará é quente, né? Se nós temos aqui, apesar de estar aqui no litoral, mas dá uma brisa ali próximo ao passeio público, tudo, mas se você afastar um pouquinho mais, é quente. Então, essas vestimentas, né, provavelmente não estavam adaptadas também para nós que tivesse um pouco mais afastado aí dos grandes centros urbanos, como estava apresentando aí. E temos mais outras pessoas aqui participando, deixa eu dar aqui o alô para o Gleison Alves. Gleison Alves, epa! Grande professor, amigão. Olha aí. Aí tem aqui o Roberto novamente, né? Professor fazendo um paralelo entre ficção e realidade. Por que Rodolfo Teófilo não foi tão criticado com a realidade da nossa seca, enquanto Raquel foi menos criticada sobre fato e realidade? Já está trazendo aqui uma problemática aqui para a gente discutir. Também tem aqui o Anderson. Opa, saudações diretamente aí de Natal. Um abraço aí a todos aí do Rio Grande do Norte. Parabéns, Reginaldo, entrevistado de alto nível, entrevista leve, gostosa e muito intuitiva. Obrigado. Aqui nosso amigo Erasmo Vasconcelos, boa noite, Erasmo. Aqui tem mais uma vez aqui o Anderson. Obrigado, Anderson, pela participação, programa de alto nível. Inclusive, daqui a pouquinho nós temos aí antes de terminar o nosso programa de hoje, vamos anunciar a próxima quarta-feira, a próxima conversa literária, que o Anderson estará conosco, né? Fazendo um bate-bola, literalmente bate-bola, professor. A gente vai já lhe explicar por quê. Tem o nosso professor Siqueira Lima Francisco, ele que é o nosso presidente da Academia Maracanãense de Letras, né? Está aqui parabenizando o Reginaldo Kelman por trazer o intelectual Gleudson Passos para a palestra literária. Ele é um ícone do conhecimento sobre a padaria espiritual. Estou adorando. Parabéns pelos ensinamentos que ele está nos proporcionando. Olha aí. Obrigado. Alginei, é verdade, o curso de literatura cearense foi o melhor que já fiz pela Demócrito Rocha. Tem aqui a Kelma compartilhando, temos que compartilhar, curtir, comentar, para que a gente possa aí alcançar mais e mais, né, aqueles que estão ajudando a cultura. Aqui o nosso amigo de Calcaia, grande Suevan, Reginaldo é talentoso, o que é isso? Estamos aprendendo. Tem aqui mais uma vez parabenizando o professor Wilson. Aí, deixa eu ver quem mais. E tantos outros que já estão compartilhando e comentando. Daqui a pouquinho a gente volta com os comentários, né? Vamos trazer mais aqui uma foto para a gente compartilhar e saber. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Você que está acessando hoje pela primeira vez Conversa Literária e quer conhecer o nosso projeto, os outros programas que já passaram, então não perde, vai lá no Facebook, vai no YouTube, no podcast, acompanhe as demais conversas. Professor, eu trouxe esses duas capas aqui, né, para eu poder também comentar um pouco essas práticas letradas, né, que o senhor organizou, né, e trazendo aqui Padaria Espiritual, Vários Olhares, né, que é um comentário que o senhor vai puxar também desse professor que está nas praças, esse professor roqueiro, que traz aí a letra também
participando com a gente, já apresentou que tem novela, apresentou que tem tantos outros, né, gêneros literários para participar com a gente. E aí eu trouxe essas duas imagens para o senhor fazer um pouco comentário relacionando também com a nossa temática, né? Que tem aí o seu livro, tem aqui os artigos que o senhor já organizou, revista, fique à vontade. Os livros que você apresentou, né, o Práticas Letradas, a Construção do Mito Civilizador e a Padaria Espiritual, eles são frutos de interações, de debates que a gente veio realizando desde a graduação, desde a minha época de graduação, e somados com coisas que eu trouxe também do tempo do mestrado, do doutorado, é fruto da nossa trajetória, né? O primeiro, o Práticas Letradas, ele foi publicado em 2016, ele é fruto de um projeto que a gente fez na UES, né? Eu coordenava um eixo de pesquisa chamado Práticas Letradas e Urbanidades, né? E tinha um grupo gigantesco de alunos na época, de bolsistas, hoje são colegas de trabalho, são professores, né? Professor Paulo Sá, que é professor da Faculdade Ateneu hoje, era bolsista na época, né? Professora Tainara dos Anjos, ela é professora da SME de Pindoretama. Deixa eu ver quem mais, rapaz, era tanta gente. Tem até professora Rafaela Lima, que tem um trabalho belíssimo, hoje faz doutorado lá na UFC, trabalha sobre os livros, né? A publicação de livros, circulação de livros em Fortaleza. Professora Lia Moita, que é também professora da rede estadual e também professora de uma escola particular aqui que eu não lembro, enfim. Então, esses professores, na época bolsistas, eram mestrandos e graduandos, realizaram seus trabalhos, né, e fizeram suas pesquisas depois individualmente, e aqui eu conduzi, né, eu reuni com os meus artigos, reuni pesquisas que eu fiz na época do mestrado, do doutorado, reuni nesse livrinho que está aí, né? Mas a intenção desse livro foi publicar, problematizar o conceito prática letrada, né? Dialogar com o conceito, como é que as práticas letradas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, como elas interferem em termos de narrativas, né? Aqui, basicamente, eu discuti a construção do mito da Terra da Luz. Por que o Ceará é chamado de Terra da Luz? Por que o Ceará, em torno dele, criou essa áurea eurocêntrica de que aqui não existem negros? Estão dizendo até que agora nós somos vikings, né? Descendentes de vikings. Ouvi dizer que tem um bairro aqui em Fortaleza que é uma colônia viking, sabe? É o que estão dizendo por aí. Mas, enfim. Sem nenhum problema com os meus amigos do respectivo bairro viking. Mas o que eu queria falar é que essa narrativa eurocêntrica, ela foi construída lá no período abolicionista. Os abolicionistas cearenses, logo após a abolição, esqueceram de colocar a luta dos negros, dos escravizados, contra a opressão do regime escravocrata. Então, prática letrada é nesse sentido, porque através das letras dos jornais de época, das revistas que circulavam, criou-se uma atmosfera de que o Ceará ele tivesse uma linhagem eurocêntrica, né? E também mestiça, claro, não negando os povos originários, mas negando a existência dos povos africanos aqui no Ceará, tá? O outro livro é uma coletânea que eu e o professor Sebastião Rogério Ponte organizamos para os 120 anos da Padaria Espiritual. A gente publicou pelo Armazém da Cultura, tem vários autores aqui, o professor Hernani Furtado, filho da UFC, o próprio professor Sebastião Rogério Ponte, Catarina Saboia, professor Santos de Azevedo, professor Luiz Pontes. Então, tem muita gente que contribuiu nesse livro sobre a padaria espiritual. É algo assim que vale muito a pena conferir, eu convido a todos. E deixando claro aqui no seu programa, caso alguém se interesse, eu tenho Práticas Letradas e o meu outro livrinho, né, que é a Padaria Espiritual, Biscoito Fino e Travoso, em PDF. Caso alguém queira, eu não tenho nenhum problema com esse negócio de pirataria, não sei o que, parará. Eu acho que o livro ele é para circular, né? E, assim, a leitura faz parte do processo de
crescimento cultural que todos nós precisamos ter acesso. Essa coisa da autoria, é claro, a gente tem que respeitar os direitos autorais, mas quando você lê e faz menção ao autor, não tem nenhum problema se o livro ele é repassado em forma de PDF, tá? Eu espero que a Secult me entenda, e o Museu do Ceará também. Ótimo, professor. E lembrando, né, a todos que a nossa conversa literária, que você perdeu algum trecho, a gente está no podcast, você pode ir lá procurar no podcast, nos principais aplicativos, né, e aí você pode conferir desde o início da nossa conversa. Temos também a participação no YouTube, canal, então se inscreve aí no nosso canal, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. Você vai ver e rever essa conversa literária e tantas outras que já passaram por aqui. Inclusive, vários que estão com cadeira cativa na nossa conversa literária já foram entrevistados. E, porventura, alguns que estão assistindo hoje serão os próximos, né? Como também é nosso amigo, cadê aqui? Pronto, tá aquele aqui, Roberto Gadelha, né? Ele também está aqui na relação para ser um dos entrevistados. Então, muito obrigado pela sua audiência. E, mais uma vez, deixa eu ver aqui um outro comentário que foi feito. Pronto. Professor, fazendo paralelo entre ficção, ele colocou aquela relação do Rodolfo Teófilo, né? Se foi tão criticado quanto a Raquel de Queiroz. E ele pôs aqui outra pergunta também, deixa eu ver aqui, fez outro comentário. Pronto, sobre os livros, né? Então, ele pôs aqui, professor, eu usei o seu livro no meu TCC, o Fato Jornal, né? SCL a defender a libertação dos escravos e pouco tempo depois retardar críticas aos negros, né? Essas críticas foram inclusão social, seria um retrato dessa Belle Époque positiva, sem referência sobre negritude, um tema muito recorrente para a gente dentro da UES, mas ainda, digamos que um pouco explorado, né, professor? Ainda temos que avançar um pouco mais sobre essas pesquisas. Aí nós temos aqui a Kelma, né? Kelma Cardoso, uma oportunidade ímpar de aprender com esses talentosos historiadores, professor Gleudson e Reginaldo Nascimento. Inclusive, fico muito orgulhoso de estar com o nosso amigo professor aqui. Fico só lembrando das suas aulas. Aí tem aqui o Roberto, né? Usei o livro Práticas Letradas e super indico, né? O Raoni, participando aqui também, né? Pergunta, o projeto de analfabetismo, de aculturação e de historicidade já está no auge, não, ou podemos esperar mais do que o Poder Executivo? Tem uma perguntinha, professor. São 3 perguntas, né? 2 do Roberto e uma do Raoni. Do Roberto, olha só, o Rodolfo Teófilo, ele entrou em várias polêmicas, né? Em vários debates, principalmente com o Barão de Capanema a respeito da seca. Um defendia uma tese sobre a seca no Nordeste, ele, sem estar no Nordeste, Barão de Capanema, e outro, o Rodolfo Teófilo, né? Isso pegando estudos da astronomia, da física, enfim, da climatologia. Então, eles tiveram um amplo debate, que na Revista do Pão dá para a gente acompanhar isso. Na revista não, no Jornal Pão dá para a gente acompanhar isso, né? Já, se eu não me engano, no ano de 1895. É bom checar. Então, assim, do ponto de vista estético, literário, muita gente, se eu não me engano, o próprio Adolfo Caminha, mas tivemos outros também, que entraram em polêmica e debate com o Rodolfo Teófilo por conta do tom, da narrativa, da ênfase que o Rodolfo Teófilo dava no livro A Fome, no seu romance sobre a seca de 1877, onde muita gente dizia que, rapaz, ele está exagerando, não existiu tudo isso, não. Ele fantasiou, não sei o quê. Porque a proposta da escola realista era você retratar no sentido de retrato mesmo, você fazer um retrato fiel da realidade na obra literária. E muita gente dizia que ele não é um autor realista, ele é naturalista, às vezes chega até extrapolar isso, colocando cenas terríveis, como aquela do menino encontrado numa rede, todo comido não, ele todo sendo sugado, o corpo todo dele por morcegos, né, ficando apenas os olhinhos. Rapaz, cada cena tétrica ali, de um cadáver, uma mãe cadáver que estava com a criança amamentando ali, ela já morta e a criança pegando as últimas gotas de leite. Isso aí faz parte da literatura, né, querida? É ficção. E, assim, a estética naturalista, ela é uma coisa bem bizarra mesmo, né? Eu recomendo, se tiver algum roteirista aí que esteja
sem criatividade, queira, de repente, pegar um roteiro legal, leia o romance A Fome, que ali tem várias passagens que dá para fazer um excelente filme, um excelente roteiro, né? A partir da obra do Rodolfo Teófilo, tá? A outra pergunta que você fez foi sobre práticas letradas, Roberto, eu esqueci agora. Mas o Raoni fala do analfabetismo, né, que está em curso. Raoni, infelizmente, tem um projeto que não é de agora, mas já faz de algum tempo, de tornar o Brasil um país de indivíduos, um grande conjunto de indivíduos que não tem autonomia de pensamento, que não desenvolve pesquisa, né? Que tem que ficar refém dos laboratórios farmacêuticos das multinacionais, estrangeiras, que não pode desenvolver tecnologia, não pode desenvolver um carro, um aparelho celular, coisas do tipo, ter a sua tecnologia própria, né? Diga-se passagem que aconteceu com a gente aqui, tanto com o Troller, quanto também com o Gurgel, né? Então, assim, a gente, aqui no Ceará, aqui no Brasil, nós, por conta de uma série de acordos internacionais que vem sido feito desde o final do governo militar até os dias atuais, atravessou todo o regime democrático, né? Só que agora a gente está vivenciando a cereja do bolo. É tornar o brasileiro mesmo assim uma grande nação apenas de consumidores e de mão de obra barata, né? Não é à toa que cada vez mais já tem agora um outro pacote de cortes na educação brasileira. Então, é um projeto de tornar a população brasileira uma população subserviente, submissa, uma população que fácil de ser manobrada, principalmente por líderes religiosos inescrupulosos, né? Como nós temos aí esses que estão lutando aí pela isenção de impostos, né? Que o Congresso, o filho de um grande devedor da Receita Federal, que é ligado a uma igreja neopentecostal, esse filho é deputado federal, lançou o projeto, o presidente vetou, mas vetou porque sabe que pode responder por crime de responsabilidade fiscal, mas sugeriu que o Congresso derrubasse o veto dele. Ou seja, a gente sabe que essas igrejas neopentecostais estão apoiando. E, juntamente com isso, tem um aparato também de grupos armados, né, que se utilizam da força do Estado e corrompem a República. Através do regime democrático, corrompem a República, né, e tentam destruir com a Constituição Federal, né, sabotando assim o Estado de Direito e violentando a sociedade. Então, assim, nós estamos vivenciando um momento muito delicado. O analfabetismo crescente, a falta de investimento na pesquisa, na educação, é uma estratégia para fazer com que o povo brasileiro se torne cada vez mais vulnerável. E, diga-se de passagem, a padaria espiritual, ela lutou, né, contra o analfabetismo, ela chegou a sugerir, né, a fazer campanhas em prol da alfabetização da população, né? Ela tinha como um dos seus adversários os batalhões de segurança da época, né? Ela definia como polícia, mas entenda-se que a polícia na época era formada pela cabruagem. Polícia naquele período não era polícia com concurso público que a gente tem hoje e tal, e a gente sabe que só um ou outro policial que se envolve com atitudes ilícitas, né? Não é a corporação toda. Apesar de que existe uma crítica sobre a formação do policiamento hoje, que deveria ser cidadã e não militar, né? Mas isso é uma discussão que não cabe aqui, né? O que cabe é fazer o seguinte, é entender qual é o papel da sabotagem que se tem e que os políticos cedem em relação à educação brasileira. Então, isso aí é muito grave e a gente precisa denunciar. Mais do que nunca, historiador, mais do que nunca, professor de maneira geral, mais do que nunca, educador está sendo necessário nos dias atuais. E eu quero parabenizar você, viu, Reginaldo? Você, a sua esposa, nesse espaço, você está fazendo valer a pena a sua formação de historiador, a sua formação enquanto intelectual, a sua formação enquanto artista, enquanto poeta, que é usar esses mecanismos que a gente tem hoje, né? E poder anunciar, trazer, resistir, mais do que nunca, resistir
contra um violento processo de aculturação, um violento processo de sabotagem à educação e à cultura no Brasil. Eu quero parabenizar a você, a sua esposa, por essa iniciativa. Ô, professor, gratidão. E realmente eu fico pensando, professor, como esses escritores, esses artistas da padaria espiritual teria hoje, né, grande inspiração para poder escrever, para poder denunciar, não somente no jornal, propriamente dito, o Pão, né, que trouxe aquele momento tão importante no século que estava presente, mas trazendo como o alimento da alma, né, como alimento da alma, o pão, aquele alimento, a padaria, toda aquela estrutura que o senhor já comentou durante esse processo. E eu fico pensando, olha, se esses senhores, né, da padaria espiritual estivessem aqui vivendo esse momento, né, da nossa atualidade, com certeza, né, iriam estar resistindo também. Por exemplo, o senhor colocou no início da nossa conversa que o senhor tem projetos, já está aí, daqui a pouquinho está saindo aí mais livros, né? Mas o senhor colocou uma situação... Vai sair agora. Pois é, o senhor colocou uma situação complicada, que é a questão de publicação do livro, publicação do exemplar, né? E aí, nós estamos acompanhando há pouco tempo, né, sobre a questão de taxação de impostos sobre os livros. Então, vai, de acordo com a sua fala agora há pouco, né, tudo isso está sendo agregado para que seja compartilhado menos ainda o conhecimento. Porque se a gente está numa luta para que o conhecimento seja difundido, que a gente possa explorar, por exemplo, na nossa conversa literária, a gente vai já falar sobre o concurso nacional de poesias. Tem muitos poetas, muitos escritores que ainda não tiveram a oportunidade de publicar seu primeiro exemplar, seu primeiro livro. E daí a gente se pergunta, no momento que esse governo que está impondo, né, essas novas taxações sobre livros, sobre impostos, sendo que lá atrás, como já conversamos aqui, né, que foi a Maria João, que já esteve aqui, que é neta de Jorge Amado, onde Jorge Amado, escritor, né, Jorge Amado, que estava ali com suas grandes novelas, ao chegar na política, ao sentar na cadeira dos projetos, ele pôs o projeto para que isentasse justamente a taxa dos impostos sobre os livros. Com isso, incentivando a cultura, a educação, mas, enfim, é mais uma longa conversa que a gente tem a ter nessa temática. Então, professor, agradeço a sua participação conosco, né? O programa está quase chegando ao fim, mas nós temos ainda outros comentários para que o senhor possa compartilhar também conosco. Deixa eu ver aqui. Aqui o Roberto agrega mais valores, né? Isso dizem que ele era muito realista e Raquel, o 15, né? Era muito doce. Por aí. Aí aqui a Caroline Fernandes, é um romance excelente, né? Então ele põe aqui a crítica sobre Rodolfo, foi feita na posse da Raquel na Academia de Letras, que é uma outra vertente que nós temos também, né, de conversar sobre isso, sobre a presença feminina, né? Na questão do processo de letras, no processo também de ser reconhecida na academia, ser reconhecida no mundo literário, né? É uma outra ferramenta que a gente pode estar abordando. E aqui expõe mais aqui, né? Esta conversa é uma aula, e só faz lembrar aí nossa cadeirinha lá na UES, ó. Aí tem aqui o professor mais uma vez. Elilson, padaria espiritual, fornecer pão de espírito aos sócios em particular, e aos povos em geral. Antônio Salles, palavra de Antônio Salles. Lembrando que os padeiros tinham inimigos, padres, alfaiates, polícia, né? E a polícia. A polícia, né? E com certeza hoje, né, seria potencializado. Os padeiros teriam mais ainda esses ditos inimigos, talvez, né? Padres / pastores, né? Pronto. Isso mesmo. Aí tem aqui, que é uma pena que estávamos vivendo, brilhante explanação. Cadê? O que mais? Aí vemos aqui, agradecemos o incentivo do professor Gleudson. Pronto, ó, uma pontuação que a Kelma fez aqui, né? Taxam livros, taxam conhecimento. E as grandes fortunas, né? Para onde é que estão sendo requalificados? Aí nós temos aqui o Roberto, né, professor, os relatos antigos eram feitos por antigos viajantes e os textos eram relacionados à literatura. Quando a história ganhou autonomia sobre a literatura? É uma perguntinha que eu vou até
passar aqui para o professor, né? Século XIX, isso aí foi mais no século XIX. Pronto. Professor, Oi. E essa relação, né? Ele pôs aqui sobre a autonomia da história e a literatura. Mas a gente percebe que é muito, né, intrínseco, muito intrínseca a realidade entre a história e a literatura. Haja vista que, quando a gente começou o programa Conversa Literária de hoje, o senhor fez o quê? Um contexto histórico. Se a gente for estudar um pouco sobre a Academia Cearense de Letras, né, os grêmios que foram instituídos, a gente vai se reportar para onde? A história. A história. Vamos para as fontes históricas, muito bem explanadas aí, nossos professores, né, da UES e tantos outros que estão aí participando conosco. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente, né, esse processo também, né, sobre a questão da história, trazendo essa ligação com a literatura, não somente aqui do estado de Ceará, mas espiritual. Ó, eu vou dizer assim, esse caminhar da história com a literatura, ele praticamente tem uma cisão no século XIX com a instituição da história enquanto ciência, tá? A matriz rankiana, né, Rank lá na Alemanha e tal, naquele momento que ele procura reunir a documentação e tal, e fazer com que essa documentação ajude, entre outras coisas, a tornar a Alemanha um Estado nacional, tá? Aí nós temos também uma matriz francesa, né, com a criação se não me engano, da Academia de França, né? E logo no período revolucionário, pós-revolucionário, né, para poder coletar a documentação histórica, e essa documentação histórica servir de crivo para basear, para comparar o presente na época relacionado ao passado, período monárquico, e que tem a sua linhagem, digamos, feudal, né? Assim, é uma discussão ampla, né? Precisaria de uma disciplina de introdução aos estudos históricos para a gente poder teorizar e debater isso. Mas aqui no Ceará, no período, é interessante a gente perceber que a história e a literatura, ela já tinha essa divisão, né? História e ciência, história, ciência, literatura, ficção, mas a gente percebe que existem historiadores literatos. O próprio Rodolfo Teófilo, ele escreveu história, né? História da seca do Ceará, né? Fez vários relatos de história. O Antônio Bezerra, ele era poeta e era historiador, né? E temos outros. Era muito comum o historiador, aliás, era muito comum na época o intelectual ele ter um pezinho na literatura em outras disciplinas, né? Na história isso aí não deixou de acontecer, certo? Alguns desses historiadores que eu citei aqui, por exemplo, o Antônio Bezerra foi um dos membros do Instituto do Ceará, né? E também fundador da Academia Cearense, ok? Ótimo. Então, professor, só tenho a agradecer mais uma vez a sua presença, né? A nossa conversa literária fica sempre com esse gostinho de quero mais, né? Conversa tão gostosa de estar ouvindo mais uma vez, né? Compartilhando os seus conhecimentos conosco, né? Gentilmente, eu vou passar essas imagens que a gente trouxe para cá durante o dia de hoje, né? Algumas imagens que a gente foi acolhendo aí. Então, este é o nosso amigo, professor, né? Amigo, pai, aquele que está sempre atento, né? E aí tem seus escudos, seu brasão, aquele que está nos incentivando a participar. Está aí a minha fotografia junto com o professor Alisson, professor Gleudson, a professora Valéria, justamente quando a gente estava aí no momento ímpar, né? De apresentando nosso TCC, e também colocando mais um pezinho à frente aí para a gente estar nesse ramo tão maravilhoso que é a história. Aqui também algumas imagens aí com o professor apresentando aí através das aulas de campo, né? E aqui trazendo uma ferramenta onde participa no campo acadêmico dentro do auditório, mas também fora da sala de aula, e seus livros, né? Então é isso que a gente tem a agradecer realmente ao professor pela presença. Bem rapidinho, essa revista que você apresentou aí, Bornal, tem um número aí sobre práticas letradas. É uma revista eletrônica, quem quiser acessar, como existem várias outras revistas eletrônicas, a Bornal fala sobre as práticas letradas, né, que foram lembradas aqui. Algumas que foram desenvolvidas em Fortaleza no período. Vale a pena dar uma conferida, uma checada,
Coloca Embornal, Práticas Letradas no Google, que aí vai ter acesso a ela. Tá? Embornal Ampu. Ampu é A-N, N de navio, P-U-H. Embornal, Ampu, Ceará, revista eletrônica. Pronto, aí você tem acesso a isso aí, tem vários artigos. Ótimo. Então, tá aqui, a gente agradece. E, inclusive, você que chegou agora na conversa literária, deixa eu ver aqui mais alguém. Deixa eu apresentar aqui. Cadê José, professor? Uma pena as taxações dos livros. Adriana, essa conversa é uma fonte maravilhosa para as minhas aulas na letiva da História do Ceará. Obrigado e parabéns, professor. Obrigado. Aí tem aqui o Roberto, novamente, Rico, né? Parabéns, Gleudson e Reginaldo, pela contribuição histórica. Obrigado. Nosso amigo, professor Gleudson. E aqui é o Gilney. Kelman, gratidão, professor, por sua participação nessa conversa, colaboração na formação. E aqui vem aqui mais uma vez aqui, né? A questão da anotação aqui, para onde é que vai? Eu vou deixar isso aqui para depois. Se eu não me engano, já aconteceu, não? Foi lá em Redenção, foi toda... Não, Ampu Nacional, Ampu Estadual. Nacional, ia ser em Redenção, lá na Unilab, mas aí teve a pandemia, ela vai acontecer toda online. Rapaz, para falar a verdade, eu fiquei afastado da Ampu. Eu sei que a Nacional aconteceu, a estadual eu não lembro, mas é para acontecer, se é que já não aconteceu também. Aí tem aqui o professor também, José Cavalcante, Cultura é aqui, Conversa Literária. Então, professor, faça aí suas considerações finais e daqui a pouquinho a gente vai estar conversando aí virtualmente, fora da Conversa Literária. Bom, eu quero agradecer a você, Reginaldo, parabenizar pelo canal Conversa Literária. Fico muito feliz de ter acompanhado a sua trajetória e ver que você tem uma referência e uma paixão enorme pelo estudo, pelo ensino, pela cultura, pela leitura. Você, o seu canal, juntamente com a sua companheira, fazem parte de um ciclo de resistência para os dias de hoje, um momento onde a gente está caindo em pleno obscurantismo, onde se nega a ciência, onde se nega a educação, onde se nega o ensino, né? Onde se acredita muito mais em indivíduos, né, que se taxam como filósofos, mas de formação não tem nenhuma, mas em termos de ensinamento só profere palavras de ódio, né, de rancor, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, e o seu canal é uma trincheira de esclarecimento, né, em prol da civilidade, em prol do estudo, em prol das artes, que é algo que a nossa geração e as gerações futuras precisam se apegar. Do contrário, a gente vai cair num mundo governado por líderes religiosos, obscurantistas, cheios de ódio, com as contas bancárias gordas, né? E também grupos armados que estão tomando de assalto a república e destruindo a civilização de uma maneira geral. Então, eu quero parabenizar o seu canal por ser essa trincheira de luta em prol da educação. Obrigado pelo convite. Valeu, professor, mais uma vez. Parabéns também ao senhor, né? E a todos os professores aí da UES que têm também militado, participado de grandes movimentos culturais, movimentos de resistência, né? E sou sempre, vamos à rua, apresento esse tribal que tem, não sei se é tribal, eu estava observando aí uma nova tatuagem, não sei se é tribal, mas sempre tem apresentado aí. Pronto. Então, é dessa forma que a gente tem, né? Grande respeito ao senhor e a todos que compõem aí a nossa querida UES. Forte abraço. Obrigado, saúde e paz. Boa noite a todos, saúde e paz. Valeu. Então, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez agradeço a sua audiência, a participação, mas eu tenho ainda 2 minutinhos com vocês, não nada mais do que isso, para poder anunciar, deixa eu abrir aqui, Conversa Literária está com o Concurso Nacional de Poesias, isso mesmo. Então, você vai ver agora, está aqui o link, né? Conversa Literária, nós lançamos essa proposta, né, de poesia, compartilhar, e a gente lançar um livro chamado Reflorescer Poético, um novo jeito de enxergar o mundo. Isso mesmo. O regulamento se encontra nesse endereço que você está vendo aí na legenda, né, que é Reginaldo Nascimento Poesias ao Ar, bit.ly, Reginaldo Nascimento Poesia ao Ar. Então você pode compartilhar, comentar,
E temos também as nossas redes sociais, se você puder, e cada uma fazer lá o seu comentário, curtir, para que a gente possa cada vez mais agregar valores. Deixa eu ver mais alguém aqui compartilhando conosco, né? Temos alguns que já se inscreveram, já participou aqui. Deixa eu ver quem mais aqui já está aqui conosco aqui. Professor, alguns que já passaram por nossa conversa literária. E temos também um convite para você. Na próxima semana, nós já temos a conversa literária já pré-agendada, inclusive agendada, isso mesmo, agendada, que a gente vai conversar um pouco. Agora vou dizer para você, vai ser um bate-bola com literatura. Aí você me pergunta, como assim, Reginaldo? Que tema é esse que vem na próxima quarta-feira? Olha só, futebol, aspectos culturais, né, e literários, além de uma partida. Isso mesmo, nós vamos receber aqui o Anderson, né, e o Otávio. Eles são diretamente lá do Rio Grande do Norte, Natal, e um é cronista e locutor, o Anderson, e o professor Otávio é jornalista, além de professor. Então, vamos conversar um pouco dessa fundamentação futebol, né, junto com cultura literária, literatura e crônicas. Então, você vai perder essa conversa literária da próxima semana? Claro que não. 19h30, quarta-feira, dia 23. E temos mais um recado, que é, mais uma vez, nossa conversa literária, lançando esse projeto para lançar esse livro, Reflorescer Poético, um novo jeito de enxergar o mundo. Poesias, você pode se inscrever até com 3 poesias, né, até o dia 30 de setembro. No vídeo que vai passar daqui a pouquinho, fala 20 de setembro, mas ontem nós prorrogamos o prazo, já era quase meia-noite para hoje, né? Nós prorrogamos o prazo até o dia 30 de setembro, então não pode perder. Ah, Reginaldo, tema livre. Você tem tema livre, regulamento se encontra aí no nosso site, vai lá, confere e conhece também um pouco mais sobre os nossos projetos culturais. Então, só tenho a agradecer a sua presença, a sua audiência. Se você veio pela primeira vez participar conosco, não perde a próxima, hein? Então, agradeço aí a todos que estão compartilhando conosco. Tenham uma boa noite. Se Deus quiser, até a próxima, também no podcast. Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento. Olá, olha só, estamos trazendo para você um recadinho super especial. O edital do nosso concurso nacional de poesias Conversa Literária. Essa antologia terá como tema procura lá, Reginaldo Nascimento, Poesias ao Ar. No Instagram você vai encontrar o link que vai dar acesso aí ao regulamento e às informações sobre a nossa antologia. Reginaldo Nascimento, _ poeta, Kelma Cardoso, _ Escama. Sim, a gente conta com a participação de vocês. O edital já está disponível e as inscrições serão do dia 1º ao dia 20 de setembro. Passa lá, curte, compartilha, para que a gente possa aí enxergar o mundo com poesia. Cultura, diversão, arte. Conversa literária, Reginaldo Nascimento.